A todos os amados que a esta hora estão a acompanhar este vídeo, quero eu recordar para vós de que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta para os Romanos, no capítulo 1, versículo 16 a 17, ele diz que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego e tudo mais. Assim sendo, meus queridos irmãos, estou aqui para compartilhar convosco mais uma vez aquilo que é a palavra do Senhor, que a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13 também. Assim escreve o apóstolo Paulo dizendo: assim permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A esta tarde, a este momento, vamos tratar sobre a fé. Queridos irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 1, dá-nos a definição da fé. E o versículo 6 diz para nós de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Agora resta saber se realmente o meu amado ou a minha amada tem mesmo fé. E o Paulo escreve em Romanos 10, versículo 17, ele diz de que a fé vem por ouvir, e ouvir o Evangelho, ou seja, a palavra, ou seja, a boa notícia concernente a Cristo Jesus. Como é que você adquiriu a sua fé, meu querido irmão? Então viaje comigo. Amados irmãos, Evangelho significa boa notícia. E se Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é ele o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, então também para você também. É só você ter a mesma fé. E como adquiri-la? O Paulo escreve assim, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas como é que poderemos ouvir se não há quem a pode pregar para nós? Motivo pelo qual tivemos a iniciativa de ter este projeto. Agora acompanha-nos, meu querido irmão. Em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13 até 17, neste meio, o apóstolo Paulo procura explicar o seguinte, de que vai acontecer que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como é que poderá invocar se ele não crê em Cristo Jesus? E como é que poderão crer se não há quem pregue? E como é que poderão crer se não forem enviados? Pois está escrito quão formosos são os pés daqueles que levam a mensagem de Cristo. Então, meu querido irmão, o propósito desse presente projeto é para gerar a fé genuína em Cristo Jesus. Aquela que é salvadora, pois está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz de que pela fé, ou seja, pela graça, nós somos salvos mediante a fé. E esta fé vem por ouvir o Evangelho, vem por ouvir a mensagem concernente a Cristo Jesus. Meu amado, está escrito na palavra do Senhor de que estávamos destinados para a morte. E o Senhor diz que no dia em que o homem poderia comer do fruto que era proibido para ele se morreria. E Deus é um Deus justo. Ele tem que cumprir com esta promessa de que quando o homem comesse, teria que morrer. Mas, sendo um Deus justo, também pôs em causa o seu amor. Então ele concedeu um sacrifício substitutivo. Nós podemos encontrar essa conversa em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14 para frente, em que o Senhor diz para a serpente que porém inimizade entre ti, entre a semente da mulher e entre a tua semente, esta te esmagará a cabeça e tu simplesmente lhe ferirá o calcanhar. Aí já estava a promessa de que poderia vir um Salvador. E em Isaías capítulo 9, o Senhor fala por intermédio deste mesmo profeta que poderia vir eis que a virgem, eis que um sinal vos será dado, a virgem dará luz. E isso cumpriu-se em Mateus, meus queridos irmãos. Cristo Jesus nasce de uma virgem. E ele cresce e começa a ensinar, dizendo que ele veio do Pai. E a primeira mensagem que ele começa com ele é de que arrependam-se porque está perto o reino dos céus. E ele começa a ensinar aquilo que ele recebeu do Pai. E ele procura dar-nos a entender, e segundo o Evangelho escreveu o apóstolo João, de que o mundo está nas trevas, de que todos nós andamos nas trevas, e que ele é a luz do mundo. Precisamos estar nele, para não nos perdermos na escuridão do pecado. Ele traz consigo mostrando que qual é a vontade do Pai para conosco, querendo assim gerar em nós a fé. A fé é firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Meus queridos irmãos, creio eu que já chegaram a ouvir a falarem em Espírito Santo. Este não se vê, mas
há probabilidade, ou seja, há evidências de que Ele se manifesta em nossas vidas através do nosso proceder. Pois a Bíblia diz de que quem está em Cristo, nova criatura é. E se realmente tu já tens fé em Cristo, como é que você poderá provar isso? E o Tiago leva-nos a compreender. Ele diz que mostra-me a sua fé sem obra, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Então, meu querido irmão, examina-te a ti mesmo. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele diz que examinem-se a vós mesmos se é que estáis na fé, ou então se já estáis reprovados. Então analisa a tua vida, como é que tem sido. Examine como tem sido os seus pensamentos, a tua conduta, o testemunho que tu tens para com a vizinhança, para com os seus amigos, para com os seus familiares. Será que alguém consegue olhar para si e dizer graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida desse irmão? Pois a fé, ela não fica só na teoria. A fé é evidenciada pelas práticas, pelas obras. Meu irmão, Tiago escreve dizendo que a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, a fé, ela vem por ouvirmos aquilo que Cristo ensinou para nós. E esta manifesta-se no nosso comportamento. Esta é ilustrada em como nós lidamos com os nossos irmãos, em como nós falamos ou então vivemos aquilo que a Bíblia nos ensina. Então tenha essa fé genuína. E essa fé não vem de promessas feitas de homens. Esta fé não vem simplesmente por ouvir um pastor que recebeu segundo as suas revelações. Esta fé vem por ouvir o Evangelho sobre Cristo. Esta fé vem por ouvir aquilo que Cristo ensinou. E o apóstolo Paulo reforça dizendo que o que eu ensino para vós recebi dele. Ou seja, o apóstolo Paulo era um homem que tinha a sua vida tranquila, fazia as suas coisas. Mas quando Cristo cruzou-lhe, quando Cristo o encontrou, este foi transformado e passou a pregar o Evangelho. Então, meu amado, examine a fé que tu tens, se é que ela não é baseada em ideias ou em pensamentos dos homens. Se não, convido-te a examinar as Escrituras, pois está escrito em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque crês ter nela a vida eterna. Mas elas falam de Cristo Jesus. A fé que nos salva deve estar fundamentada em Cristo Jesus. Porque é Cristo que foi dado. É Ele que foi enviado. É Ele que é o primogênito. É Ele que é o unigênito enviado do Pai, que morreu, assumiu a minha e a tua culpa. Porque por um só homem entrou a ofensa no mundo, entrou o pecado. E pela justiça de um outro veio a justificação para todos os outros. Então, meu amado, olhe para Cristo. Olhe para Ele, pois em breve Ele voltará. Tudo indica o seu regresso. Você deve estar firme. E se não estás, estamos disponíveis. Pode contactar a cada um de nós. Pode procurar-nos e juntos poderemos examinar as Escrituras Sagradas. Pois é tempo em que Paulo escreveu para o Timóteo, dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas negariam, afastariam-se da sã doutrina, procurariam juntar para si mestres para falar aquilo que lhes é agradável aos seus ouvidos. Motivo pelo qual temos esse projeto para falarmos do verdadeiro Evangelho, da verdadeira palavra de Deus, daquilo que gera realmente a fé genuína que salva. E esta fé é salvadora se for fundamentada em Cristo. Ele ensina, não são todos que dizem Senhor, Senhor, que herdarão o reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não é pelo fato de você pertencer a uma determinada congregação que você será salvo. Não é pelo fato de você fazer parte de um determinado grupo cristão que você será salvo. Mas é se realmente você foi regenerado pela palavra. Se é que realmente você foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Ele escreve em João 15, versículo 3, ele diz que vós já estás limpo pela palavra que eu disse para vocês. E é mesmo por esta palavra que estamos a convidar você a prestar atenção, a meditar, pois está escrito em Josué 1:9. Não te apartes deste livro. Além disso, ou seja, medite nela de dia e de noite. Então, apegue-se ao Evangelho, pois tem chegado muitos alegando sendo profetas, pastores,
pregadores, mas movidos pela ganância, querendo fazer do povo um negócio para extorquir deles. Então, venha a Cristo através da sua palavra. Que o Senhor abençoe e te conceda um entendimento da sua palavra.